Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa. Quero então convidar você a abrir a sua Bíblia no Novo Testamento, o livro de Romanos, uma carta que Paulo escreve aos Romanos. Nós vamos ler o capítulo 8 em diante. Hoje é o dia 147 da nossa leitura. Então quero convidar você a estar aqui comigo acompanhando essa leitura dessa carta. E diz assim: a vida no Espírito. Versículo 1. Agora, portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Por isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam ao Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu à lei de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Versículo 8 de novo. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhe dá vida porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros e, portanto, co-herdeiros. Pois, se o seu Espírito confirma a nosso Espírito,
que somos filhos de Deus. Então, que o Espírito do Senhor testemunhe, confirme a nosso espírito, que somos filhos de Deus. Então, se somos filhos de Deus, somos herdeiros, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. A glória futura, versículo 18. Considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente libertada da decadência que a escraviza. Pois sabemos que, até agora, toda a criação geme como em dores de parto. E nós, que cremos também, gememos, embora tenhamos o Espírito em nós, como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos o nosso direito de adoção, incluindo a redenção dos nossos corpos. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito, pois Deus conheceu de antemão os seus e predestinou para se tornar semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro dentre muitos irmãos. Depois de predestiná-lo, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justo, e depois de declarados justos, ele lhes deu a sua glória. Nada pode separar do amor de Deus. Versículo 31. O que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará, então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. E o que nos separar do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidade? Perseguições ou fome? Miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelha levados para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos e nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Capítulo 9,
Deus escolhe Israel. Digo-lhes a verdade, tendo Cristo como testemunha e a minha consciência e o Espírito Santo a confirmam. Meu coração está cheio de amargura, tristeza e angústia, sem fim. Por meio do povo, meus irmãos judeus, eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo se isso pudesse salvá-los. Eles são o povo de Israel, escolhido para serem filhos adotivos de Deus. Ele lhes revelou sua glória, fez uma aliança com eles e lhes deu a sua lei e o privilégio de adorá-lo e receber as suas promessas. Do povo de Israel vêm os patriarcas e o próprio Cristo, e quanto à sua natureza humana, era israelita. Ele é Deus, aquele que governa sobre todas as coisas e é digno de louvor eterno. Amém. Acaso Deus deixou de cumprir sua promessa a Israel? Não, pois nem todos os descendentes de Israel pertencem de fato ao povo de Deus. Só porque são descendentes de Abraão, não significa que são verdadeiramente filhos de Abraão. Pois as Escrituras dizem: Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Isso significa que os descendentes físicos de Abraão não são necessariamente filhos de Deus. Apenas os filhos da promessa são considerados filhos de Abraão, pois Deus havia prometido: voltarei por esta época e Sara terá um filho. Este de fato não é único. Também Rebeca ficou grávida de nosso antepassado Isaque e deu luz gêmeos. Antes de nascerem, porém, antes mesmo de terem feito qualquer coisa boa ou má, ela recebeu uma mensagem de Deus. Essa mensagem mostra que Deus escolhe as pessoas conforme os propósitos dele e as chamam sem levar em conta as obras que praticam. Foi dito a Rebeca: seu filho mais velho servirá ao seu filho mais novo. Nas palavras das Escrituras, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Estamos dizendo então que Deus foi injusto? Claro que não, pois Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Portanto, a misericórdia depende apenas de Deus e não dos nossos desejos e nem dos nossos esforços. Pois as Escrituras afirmam que Deus disse ao faraó: eu o coloquei em posição de autoridade, com o propósito de mostrar em você o meu poder e propagar meu nome em toda a terra, por toda a terra. Como podem ver, ele escolhe ter misericórdia de alguns e endurecer o coração de outros. Mas algum de vocês dirá: então por que Deus os culpa? Não estão apenas cumprindo a vontade dele? Ora, quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus? Acaso o objeto criado pode dizer àquele que o criou: por que você me fez assim? O oleiro não tem direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso para uso especial e outro para uso comum? Da mesma forma, Deus tem o direito de mostrar sua ira e seu poder, suportando com muita paciência aqueles que são objetos de sua ira, preparados para a destruição. Ele age desse modo para que as riquezas de sua glória brilhem com esplendor, ainda maior sobre aqueles dos quais ele tem misericórdia, aqueles que ele preparou previamente para a glória, e nós estamos entre os que ele chamou, portanto, tanto dentre os judeus como dentre os gentios. A esse respeito, Deus diz na profecia de Oséias: chamarei meu povo, aqueles que não eram meu povo, e amarei aqueles que antes eu não amava. E também, no lugar aonde lhes foi dito: vocês não são meu povo,
eles serão chamados filhos do Deus vivo. A respeito de Israel, o profeta Isaías clamou: embora o povo de Israel seja numerosos como a areia do mar, apenas um remanescente será salvo. Pois o Senhor executará sua sentença sobre a terra de modo rápido e decisivo. E como Isaías tinha dito em outra passagem, se o Senhor dos exércitos não houvesse poupado algum de nossos filhos, teríamos sido exterminados como Sodoma e destruído como Gomorra. O que significa tudo isso? Embora os gentios não buscassem seguir as normas de Deus, foram declarados justos e isso aconteceu pela fé. Já o povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir a lei a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso. Por que não? Porque tentaram se tornar justo por meio de suas obras, e não pela fé. Tropeçaram na grande pedra em seu caminho. A esse respeito, as Escrituras afirmam: ponham em Sião uma pedra que os faz tropeçar, uma rocha que os faz cair. Mas quem confiar nele, jamais será envergonhado. Capítulo 10. Irmãos, o desejo do meu coração e minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento, pois não entendem a maneira de como Deus declara as pessoas justas diante dele. Apegam-se ao seu próprio modo de se tornar justo tentando seguir a lei. E recusam a maneira de Deus, pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado de todo aquele que nele crê, é declarado justo. Moisés escreve que o modo pela qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos os seus mandamentos. Mas o modo pela qual a fé torna alguém justo diz: não diga em seu coração: quem subirá ao céu? Para trazer Cristo para a terra, e não diga: quem descerá ao lugar dos mortos? Para trazer Cristo de volta à vida. Na verdade, diz: a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo. E é declarando com a boca que você é salvo. Como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor que o abençoa generosamente todos os que invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Nem todos, porém, aceitam as boas novas, pois o profeta Isaías disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Portanto, a fé vem pelo ouvir, isto é, ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Mas eu pergunto: o povo de Israel ouviu, de fato, a mensagem? Sim, eles ouviram. A sua mensagem chegou a toda a terra, e as suas palavras alcançaram os confins do mundo.
Volto a perguntar: será que o povo de Israel entendeu? Sim, eles entenderam, pois já no tempo de Moisés Deus disse: provocarei seu ciúme por meio de um povo que nem sequer é nação. Provocarei a sua ira por meio de gentios insensatos. E mais tarde Isaías se pronunciou com ousadia. Fui encontrado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. A respeito de Israel, porém, diz: o dia todo abri meus braços para eles, mas foram desobedientes e rebeldes. E assim encerra no capítulo 10 a leitura de hoje. Até que Deus nos sustentou nesses 147 dias de leitura. Se Deus assim permitir, continuaremos nossa leitura a partir do capítulo 11 de Romanos, né? Já partindo aí para o final do livro, né? Romanos tem 16 capítulos, nós temos ainda aí mais 2 dias de leitura. Quero convidar você então a orar juntamente comigo. Maravilhoso Deus, Criador de todas as coisas, de todo o universo, o Deus que fez a aliança com Abraão, mesmo o homem sendo pecaminoso, entrando através de um homem, Adão e Eva, mesmo o homem sendo pervertido, o Senhor viu Noé para construir uma arca, e as gerações se passaram, o Senhor escolheu um povo, elegeu um povo para se relacionar. O povo assim foi obediente e desobediente ao Senhor, mas sempre havia pelo menos um que era obediente e se curvando ao Senhor, não pelos méritos, mas pelo seu amor e misericórdia, um coração voltado para Ti. E eu espero, Pai, em Cristo Jesus, através do poder do Teu Espírito, que o Senhor me ajude e auxilie, não só a mim, aqueles que buscam ao Senhor, Pai. Que o Senhor possa, através do Teu Espírito, nos conduzir nessa terra, para que a Sua vontade permaneça viva entre nós. Que ajude a nos buscarmos o Senhor em primeiro lugar, o Teu reino em primeiro lugar. Que nós possamos não se preocupar e saber que nós fomos resgatados e que o Teu Espírito nos testifica com o nosso que somos chamados Teus filhos. Ajude a não haver nenhuma condenação em nossos pensamentos, que nós temos plena certeza, Pai, que nós seremos salvos não mediante a nossa obra, mas sim a nossa fé em Ti. E que a honra e a glória seja dada ao Senhor pelas ações do fruto do Espírito, Pai. Ajude a amar as pessoas, os inimigos. E se o Senhor permitir, Pai, e for da Tua vontade, abençoe as necessidades dos nossos irmãos, Pai. Que o Senhor possa prolongar a vida na terra e fortalecer a alma daqueles que o buscam, daqueles que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. Nós temos tantas pessoas doentes em nosso meio, com a saúde debilitada, e eu invoco o Teu nome, Pai, para que o Senhor visite, o transforme e dê cura e longevidade, com qualidade de vida, para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Não nos deixa sermos egoístas em nossos prazeres e nossos deleites, mas que possamos alimentar o nosso espírito e matarmos a nossa carne. Senhor, supra as nossas necessidades, Pai. Nos dê paz e tranquilidade para que nós possamos ser filhos honrados através das nossas ações. Perdoe-nos por tanto erro que cometemos, Pai.
nos regenere pela sua misericórdia, pelo teu Espírito. Abençoe as pessoas que aqui passam para acompanhar as leituras diárias. Que as suas palavras estejam gravadas em nossos corações e mente. Nos abençoe continuando, nos preservando, nos guardando, nos livrando de todo o mal, Pai. Obrigado pela entrega do teu Filho Jesus, pela obra salvífica, por nos resgatar. Estávamos mortos em nossos delitos, mas o Senhor nos resgatou. E é em nome dele que nós agradecemos, pedimos e oramos, Pai. Amém. Bom, obrigado por você ter acompanhado, né, o dia de hoje da leitura e todos esses dias, né, esses 147 dias de leitura. E se você está aqui pela primeira vez e perdeu algum dia de leitura também, aqui no final desse vídeo vai aparecer um card, você pode clicar e acessar então a playlist. Você também vai ter acesso ao dia da leitura anterior e você pode clicar aí na minha fotinho, se inscrever no canal se você não inscreveu, deixar o seu like, deixar seus comentários, compartilhar, convidar outras pessoas para esse encontro diário das escrituras. Também na descrição desse vídeo tem uma área de membros da leitura, de uma forma organizada. Você pode clicar, acessar e se inscrever lá, né? Fazer parte, se tornar parte de ser um membro. Bom, eu quero desejar então bênçãos do Senhor em tuas vidas, nas vidas daqueles que passam por aqui, dos irmãos, das irmãs, daqueles que estão aqui, né, talvez pela primeira vez, e acompanhe conosco amanhã, o dia 148, se assim Deus permitir, e nós continuaremos, né, seguindo a completar toda a leitura da Bíblia. Espero que as palavras de Deus possam transformar a tua vida, a minha vida, a nossa vida. Porque nós lemos, inclusive hoje, que a palavra do Senhor, ela é capaz de gerar em nós, né, a fé em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que você esteja conosco aqui acompanhando a leitura diária.